Se você gosta da área do cinema, é bem provável que você já tenha ouvido falar de Metrópolis. Esse é um filme de 1927 e não apenas é considerado um verdadeiro clássico do cinema, como também é uma das obras mais influentes e revolucionárias da história da sétima arte. Mas o que você talvez não saiba é que esse é mais um daqueles casos de livros que viraram filme. Porque sim, Metrópolis também é livro, e é exatamente dele que eu vou falar no vídeo de hoje. A história se passa na cidade de Metrópolis, que é dividida em duas partes, ou duas partezinhos quebrados, vocês vão entender. A primeira parte é o subsolo, onde ficam todos os trabalhadores, e esses trabalhadores mantêm a cidade funcionando, eles realizam todo o trabalho braçal, e se por algum motivo eles resolverem parar de trabalhar, entrarem em greve, por exemplo, Metrópolis simplesmente colapsa. A segunda parte é a superfície, onde tudo é muito moderno, tudo é muito chique, ninguém que vive na superfície trabalha. Quer dizer, tem exceções, né? Tipo a galera que trabalha pro cara que manda na cidade, mas isso aí é exceção da exceção. E dentro dessa superfície tem um espaço reservado apenas para a elite, e esse espaço é chamado de Clube dos Filhos. E é basicamente um grande condomínio de luxo, que dá para você morar lá. Tem quadra, tem teatro, tem biblioteca, tem tudo lá. É um espaço reservado apenas para a elite. E aí dentro do Clube dos Filhos existe um espaço mais reservado, que é pra galera rica de verdade mesmo, sabe? Galera que manda na cidade e tudo mais. E esse lugar se chama Jardim dos Eternos, e é exatamente aqui que tudo começa. Freder estava super tranquilo, aproveitando a vida nesse jardim, quando sabe-se lá Deus como, porque ninguém explica. A líder dos trabalhadores do subsolo, que se chama Maria, chega nesse jardim acompanhada por um monte de criança. E essas crianças são todas filhas dos trabalhadores. Ela olha para Freder e fala: "Olha, esses são seus irmãos." E aí o Freder, na hora, ele fica meio encucado para saber quem é aquela mulher, porque ele nunca tinha visto. E ele também acaba ficando apaixonadinho. Só que tem um problema. Freder é filho de Jof Fredersen, que é simplesmente o cara que criou Metrópolis, o cara que manda em tudo na cidade, e que também criou as separações entre subsolo e superfície, que criou as condições às quais os trabalhadores são submetidos, daqui a pouco eu falo delas. Enfim, Freder vai até o subsolo para procurar por Maria, só que nesse exato momento ele presencia uma das máquinas explodindo depois de um dos trabalhadores desmaiar de exaustão. Ele fica horrorizado com o que viu e na hora ele vai até o pai para confrontar ele, perguntar tipo, mano, como assim os trabalhadores estão sendo submetidos a coisas horríveis? Porque assim, os trabalhadores de Metrópolis vivem em sistema de escravidão mesmo, eles são submetidos a condições desumanas de trabalho, são completamente desprovidos de individualidade. A jornada deles de trabalho também é exaustiva. E no filme essa questão é representada com mais clareza. No livro a autora ela meio que bota umas... Ela enche demais, ela floreia nessa parte. Então no filme é representado com mais clareza. E aí, determinado a fazer justiça pela classe trabalhadora, Freder vai até o subsolo, troca de lugar com um dos trabalhadores por livre e espontânea vontade, fica frente a frente com as máquinas, observa como elas praticamente se alimentam da energia vital desses trabalhadores. A autora ela se refere a cada máquina como um deus diferente, deuses esses cujos rituais envolviam sacrifícios humanos. Eu vou falar desses simbolismos mais pra frente, tá? E ali no subsolo, o Freder volta a ficar cara a cara com a Maria, porque ele descobre que os trabalhadores estavam se reunindo ali de quando em quando. E a Maria, nessas reuniões, ela motiva esses trabalhadores a lutarem por seus direitos e a reivindicarem por melhores condições de trabalho. E nessa reunião em que o Freder participou, ela fala que
O mediador entre o cérebro e as mãos deve ser o coração. Guardem essa frase porque ela é importante. Depois que todos saem, ficam apenas Freder e Maria. Eles têm ali um romancezinho, uns momentinhos românticos. E o Freder fala para Maria que ele faz questão de ser o mediador. E aí, enquanto isso, na superfície, Jo Fredersen, o cara, lembrando que ele manda na cidade, ele tá lá pensando em substituir os trabalhadores por máquinas, porque ele ficou sabendo da explosão, ele resolve substituir os trabalhadores por máquinas, e por isso ele vai atrás de Hotsvang, que é um cientista maluco, daqueles bem caricatos mesmo, com o cabelo branco todo despenteado e tudo mais. Só que Hotsvang já tinha os próprios planos. Ele projetou em segredo um androide super tecnológico, com inteligência artificial mesmo, e mais um monte de coisa. E ele planejava usar esse robô para tocar o terror entre os trabalhadores e destruir Metrópolis como uma forma de vingança contra Jo Fredersen. Porque o que acontece? Olha a fofoca, hora da fofoca. Hotsvang e Jo Fredersen amavam a mesma mulher. E aí, essa mulher, eu não entendi direito se ela foi forçada a isso ou se ela foi por livre e espontânea vontade, mas ela acaba ficando com o Jo Fredersen, engravida dele, né? Tem esse filho, que no caso é o Freder, só que aí na hora do parto ela morre. Só que e o Hotsvang, ele nunca lidou bem com a ideia de perder a mulher que ela amava pra outro cara. E aí ele pegou um puta ranço do Jo Fredersen e passou sabe lá Deus quanto tempo jurando vingança contra ele. E aí, voltando à história, para fazer com que os trabalhadores fiquem todos confusos e loucos das ideias, Hotsvang resolve clonar a Maria nesse androide. Tipo, ele resolve botar o rosto da Maria nesse androide para poder confundir os trabalhadores ali com mais facilidade. Então ele sequestra a Maria. Nessa hora, o Freder ele já estava procurando a Maria por um tempo, estava querendo se encontrar com ela, e aí ele vê o Hotsvang e a Maria numa janela. Ele percebe que a Maria estava meio em perigo, ele vai atrás dela. Descobre sobre o androide, porque ele fica chamando pela Maria, e aí o androide responde, só que o Freder percebe que não é a Maria. Então ele tenta alertar os trabalhadores sobre esse androide bizarro, mas é ignorado. Então ele salva a Maria do cativeiro e os dois tentam ali correr contra o tempo para impedir uma catástrofe de acontecer. E aí, enquanto isso, a falsa Maria tá lá tocando o terror no meio da galera, destrói um monte de máquina, deixa os trabalhadores tudo das ideias, quase destrói Metrópolis, mas aí lá nos 45 do segundo tempo, tudo acaba bem, porque o androide é destruído, o Hotsvang vai de arrasta, o Freder e Maria eles se amam muito e aí eles conseguem acalmar os trabalhadores e ficarem juntos. E o Jo Fredersen, ele meio que consegue se redimir ao encontrar uma carta da falecida esposa, na qual ela pede encarecidamente para o Jo Fredersen entender que trabalhadores também são gente e deveriam ser tratados como tal. É sobre isso. Essa é uma das primeiras, talvez a primeira distopia a realmente fazer sucesso. Distopia é o nome dado para aquelas histórias que se passam num futuro todo desgraçado, com gente sendo oprimida, com uma atmosfera de sofrimento e repressão. E esse é um subgênero da ficção que geralmente vem acompanhado de muitas críticas sociais, buscando principalmente servir de alerta para as pessoas sobre os perigos de uma sociedade repressiva. Metrópolis se encaixa como uma distopia não apenas pelo caráter totalitário que domina a cidade, já que tudo gira em torno das máquinas, do trabalho e do cara que criou a cidade, né, que no caso é o Jo Fredersen, mas também pela desigualdade social extrema entre os trabalhadores e o resto da galera, as condições desumanas de trabalho e o uso desumanizante da tecnologia.
Além disso, é nítido, por mais que a autora diga que não tem nada a ver, é nítido, tá? É nítido. Não adianta falar que não. É nítido que ela tá fazendo, sim, uma crítica ao capitalismo. E também é importante dizer que a história se passa no futuro, em que na época era distante, mas que hoje em dia seria coisa de tipo 2 ou 3 anos. E, infelizmente, dá pra dizer que Thea von Harbou previu o futuro. A história também contém vários simbolismos, principalmente fazendo referência a religiões, já que em Metrópolis as máquinas e o trabalho são vistos como deuses mesmo. Assim, são vários simbolismos, né? Eu não vou falar de todos aqui, porque senão eu nunca mais paro de falar deles. Então eu vou falar só dos mais importantes. Como eu disse lá no começo, as máquinas têm nomes de deuses, a maioria deles deuses que exigem sacrifício humano como oferenda, justamente para representar as máquinas e sua rotina exaustiva de trabalho que suga a energia vital dos trabalhadores. O nome do androide projetado por Hotwang se chama Hel, em homenagem à mulher que ele amava. Só que, na mitologia nórdica, Hel é o nome da deusa dos mortos. E nessa história, o nome Hel se encaixa perfeitamente com o androide, já que o plano do Hotwang o tempo inteiro era fazer a cidade colapsar. E isso incluiria justamente também matar um monte de gente, por que não? Além disso, vocês lembram quando eu disse lá que o mediador entre o cérebro e as mãos deve ser o coração? Pois bem, o livro não entra muito em detalhes nessa parte, mas no filme dá pra ver isso claramente. Na história, o Freder, ele é filho de Io Fredersen, que é o cara que criou Metrópolis, então ele seria o cérebro. O Freder, ele ama a Maria, que no caso é a líder dos trabalhadores, que são as mãos. E como o Freder, ele tem muito carinho pelos dois, muito amor pelos dois, ele seria justamente o coração, que também seria a união das duas partes. Eu preciso falar também da nova Torre de Babel, que é o lugar onde o Io Fredersen fica tipo 90% do tempo. Segundo a lenda, a Torre de Babel era uma torre que foi projetada para alcançar os céus, ser bem alta e alcançar os céus. E isso seria uma forma de expressar a grandiosidade do ser humano. E em Metrópolis, a nova Torre de Babel recebe esse nome não apenas por ser o prédio mais alto da cidade, mas também ser um símbolo da grandiosidade de Metrópolis e, consequentemente, de Io Fredersen. E aí, por último, e eu devo dizer que é uma interpretação pessoal, a relação entre Maria Freder e Io Fredersen, porque vai além de mão, cabeça e coração. Freder seria uma espécie de Jesus Cristo, já que ele serve como mediador entre os céus, que no caso seria a superfície, e a terra, que no caso seria o subsolo. E ele também é retratado como alguém que salvaria a todos. Além disso, ele é filho de Deus, né? Que na história seria o Io Fredersen, que é o cara que criou Metrópolis, o cara que manda em tudo na cidade. Nada em Metrópolis acontece sem que ele saiba, igualzinho a um certo outro deus aí bem conhecido. E aí, por último, nós temos Maria, que no caso seria um híbrido entre Maria, mãe de Jesus, por conta da beleza dela, que é retratada como pura e virginal, e também porque ela é vista pelos trabalhadores como uma espécie de mãe, e Maria Madalena por estar sempre ao lado de Freder, e também por conta daquela teoria da conspiração de que Jesus e Maria Madalena, na verdade, seriam amantes, enfim. Lembrando que essa é uma interpretação minha, ok? Pode ser que faça sentido, pode ser que eu esteja muito doida das ideias, não sei, vocês decidem, me contem nos comentários o que vocês acham. Ao longo de toda a história, de toda a narrativa, a autora usa muitas repetições.
Esse é um recurso linguístico que ajuda a trazer persistência, clareza, movimento e até mesmo um caráter poético para as cenas escritas. Só que, no caso de Metrópolis, a autora ela repete tanto que ela acaba floreando, acaba enrolando e a leitura fica maçante, fica devagar. Assim, esse é um livro de 280 páginas, 300 páginas. Eu teria lido tranquilamente em uma semana, 2 no máximo. Só que a leitura simplesmente não fluía, ela estava tão cansativa, tão devagar, que eu fiquei quase um mês lendo isso. Eu não achei a história ruim, tá? Eu gosto de ficção científica, eu gosto de distopia. Eu gostei do filme também, vou falar dele no próximo vídeo. E eu acho que essa é uma história que todo mundo deveria conhecer, porque mesmo depois de quase 100 anos, ela ainda continua extremamente atual. Então é isso, se você chegou até aqui, eu agradeço demais. Dá like, tá? Se inscreve, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. E até a próxima. Tchau, fui!